Jesus, meus irmãos. É uma grata satisfação esse abençoado momento que Deus concede a nós, quando nós então podemos juntos nos assentarmos em torno da palavra do nosso Deus para sermos participantes das bênçãos de tudo que Deus reservou para nós através da sua palavra, que é a sua voz para nós. É um momento especial, eu sei que muitos amam essa programação e sempre estão juntos conosco aqui, participando de tudo isso que Deus tem armazenado para nós. Isso é realmente um armazém de Deus, onde nós podemos cada dia vir e retirar o nosso sustento, a nossa alimentação diária e então fortalecer as nossas almas e os nossos espíritos. Nós estamos gratos a Deus por isso. Então, eu creio que nós teremos uma reunião abençoada, possamos no final dela dizer como os discípulos que iam a caminho de Emaús, não ardia em nós os nossos corações quando nos falava pelo caminho. Então vamos tirar proveito dessa que é a sua, é a minha, a nossa programação diária, o nosso Boa Noite com Jesus. Então segue aí a voz do nosso profeta. E então ele se preocupou com isto. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is, and a higher life than the plant life. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor, uma vida superior à de um animal e uma vida superior à vida de uma planta. But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. Mas encontramos ainda o que ele disse: se a árvore morre, ela vive novamente. And if a flower dies, it'll live again. E se uma flor morre, ela viverá novamente. But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? Mas ele disse: o homem deita, ele rende o espírito, e onde está ele? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not. Seus filhos vieram lamentar sobre ele e prestar homenagem, e ele não percebeu aquilo. And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. E ele estava querendo saber qual era o problema que Deus deixaria uma vida como aquela viver novamente, tal como as flores e plantas, mas não poderia o homem viver novamente? All this had him troubled. Tudo isto lhe perturbava. And if we will just draw from this conclusion this morning, E se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, and that's what we're here for. e é para isto que estamos aqui. Amen. We've heard the Easter story over and read it back and forth. Nós ouvimos a história da Páscoa muitas e muitas vezes e lemos de um lado ao outro. Today on your radio broadcast, you'll hear different ministers approaching it. E hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isto. But what I thought for my little group this morning the Lord has given me, Mas o que eu pensei para o meu pequeno grupo que o Senhor tem me dado, nesta manhã, I would approach it from a different standpoint if I could. Amen. Coming to a place of why do we come to these troubles? eu trarei isto de um ponto de vista diferente se eu puder, chegando a um lugar. Porque passamos por esses problemas? What makes these things come? O que faz estas coisas virem? Why should a Christian ever be perplexed?
Por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? But it doesn't. And we know it. Mas isto não acontece e nós sabemos disto. And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Amen. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. We would go with an understanding. Nós seguiríamos com uma compreensão. But we do it, and we have it, and we believe by faith His Word that it's going to work some good thing for us. Amen. Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma boa coisa para nós. If we could grasp that today, on this morning, Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta manhã, if we could grasp that all of our troubles, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, and there's none of us immune from them, e nenhum de nós está imune a eles, and if we could realize that those things are for our good, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, it is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself. Amen. For it is God giving us these trials. está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando esses testes. After we become His property, our confession and our baptism, Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon us is to perfect us for His glory. Amen. ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. It's to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial come. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Amen. I want to join in this morning with Job to say that I've lived long. Graças a Deus, bom, maravilhoso, sustentável. Isso é a realidade, a palavra certa é essa, sustentabilidade. É o que a mensagem do profeta traz para nós, uma vez que ela difere de todo ensino religioso que se pode ver, ouvir e receber por aí. É muito além daquilo que a nossa própria compreensão pode alcançar. Eu gostaria muito de alcançar a compreensão de toda a mensagem do profeta.
mas eu tenho os meus limites, cada um de nós temos os nossos limites, então o certo é que Deus nos dará graça para alcançarmos, vermos, ter a revelação de tudo aquilo que nós temos necessidade para estarmos no rapto, no arrebatamento da igreja noiva de Jesus Cristo. E cada quadro da Bíblia, irmãos, principalmente quando nós conseguimos compreender que a Bíblia ela é a expressão da vida diária de cada cristão. Cada personagem da Bíblia viveu o que você vive, o que eu vivo. Portanto, são exemplos que nos mostram a confiança de Deus em seus filhos e como que Deus sempre tem uma via de escape nas horas de grandes provas, como Jó, nós acabamos de ouvir, estava enfrentando. A verdade é que a mensagem ela nos traz, irmãos, uma plena visão a respeito da natureza de Deus. Não simplesmente da fé e perseverança daqueles que se agarram à sua palavra, mas nos mostram de forma clara, nítida, a natureza do nosso Deus, que é justamente um Deus que ama desafiar ao diabo através daqueles que ele tem confiança, daqueles que ele elegeu antes que o mundo existisse para serem vencedores sobre toda obra e oferta de Satanás. Isso é de se pensar bem nessas duas coisas, obra e oferta de Satanás. Porque a obra é aquilo que ele faz, aquilo que ele opera, é o seu trabalho, ele está ocupado em fazer aquilo. Jesus descreveu, dizendo que ele veio, senão, a roubar, matar e enganar. Então é o trabalho de Satanás, é a obra de Satanás, é exatamente isso. Então, aquilo que ele oferta mostra o outro lado da sua personalidade, que lhe é peculiar, que é de ofertar para tentar, através das ofertas, destruir aqueles que estão lutando por viver uma vida pautada naquilo que Deus tem determinado. E eu sei que eu estou falando a pessoas que estão exatamente dentro desse quadro, verdadeiros guerreiros e guerreiras da fé, que estão lutando, batalhando para viver essa fé que uma vez foi dada aos santos. E uma coisa que o diabo nunca gostou foi de ver nenhum filho de Deus prosperando na fé. Ele vai sempre procurar uma maneira de desvirtuar a sua fé, seja através de ofertas de coisas naturais deste mundo. Quando ele não conseguir desviar a sua atenção com isso, então ele vai atrás de tentar desvirtuá-lo, tocando na sua carne, irmão, irmã, como ele então, através da permissão de Deus, pôde tocar a carne de Jó e testou. Jó foi realmente testado até os seus limites finais, quando da sua garganta, o seu gesto, a sua última força, o seu fôlego ainda deu,
para repreender a sua esposa e dizer para ela: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Então Jó venceu mais ali naquele momento do que em toda a sua vida. Toda a sua vida. Satanás pôde então compreender que ele não tinha como derrotar a Jó. E que aquilo que o diabo trouxe sobre Jó foi simplesmente uma maneira de Jó ter a Deus, ver a Deus de uma forma mais real. Então Jó mesmo deu testemunho disso. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus próprios olhos. É diferente, irmãos, quando se tem essa experiência, como diz o profeta, de sair dela com um eu sei. E cada um que tem vivido, irmãos, uma experiência definitiva com Deus, ele tem em seus lábios as mesmas palavras que Jó pronunciou. Eu sei que o meu Redentor vive. E não importa o que suceda, o que importa, irmãos, é o último estágio, que será a sua, a minha, a nossa transformação, quando nós então poderemos ter a vitória final sobre as lutas que nós enfrentamos aqui nessa carne. Então Jó teve essa grande experiência de passar por isso. E vem a pergunta então do profeta: por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Por quê? Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? Mas isso não acontece e nós sabemos, diz o profeta. Mas por que então? É porque o diabo, irmãos, não fica de maneira alguma satisfeito em ver você prosperando, em ver você crescendo na fé. Agora, a ilusão, o diabo parece que nunca aprende, irmãos, como você aprendeu, como você continua aprendendo. Ele nunca entendeu isso, que quanto mais ele te espreme, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais provas o diabo lança sobre você, mais intimidade você alcança com Deus, porque você entra em oração. E a oração é muito mais sincera e poderosa nesse momento. Então ele tem que recuar em suas ações cada vez, porque cada vez que ele vem pensando de trazer sobre você uma pressão que lhe faça recuar, mais ele te aproxima de Deus. Mais você consegue as experiências que você precisa para ser um vencedor, uma vencedora. Foi exatamente isso que o profeta disse aqui. Que Jó foi levado exatamente a esse momento. Veja, é para nos trazer, diz o profeta, a um lugar, a uma posição, onde Deus possa fazer a si mesmo mais real a nós do que ele já era antes da prova, do problema, da enfermidade, da dúvida,
da opressão, da depressão chegar. Por isso, Paulo afirmou categoricamente, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto, que foram escolhidos por Ele. E Deus tem confiança em você, irmão, irmã. E não importa o que o diabo vai tirar de você, as opressões que ele venha trazer sobre você. Cada vez, o profeta diz, Deus abrirá um caminho e se fará glorioso. Mas aquela irmã disse que o profeta, ninguém conseguia fazer ela dizer nada mal a respeito de quem quer que seja. Então o irmão foi tentá-la e disse, irmã, mas me diga uma coisa, o que você me diz de Satanás? Ele disse, agora eu pego essa irmã, agora eu faço ela falar mal de alguém. Ela abriu seus lábios e disse, ele é um bom adversário. Você tem que entender isso, irmão, irmã. Que o que o diabo pode fazer contigo é o mesmo que ele pôde fazer com Maria Madalena. Foi levá-la aos pés de quem tinha o remédio para as suas feridas, de quem tinha a saída para os seus problemas, de quem tinha o bálsamo, e quem podia levantá-la. E tudo que o diabo pode fazer é exatamente isso, é levar você. O profeta disse aqui que Jó foi levado ao momento de uma intimidade com Deus, ao ponto de Deus se tornar mais real para ele do que era antes da prova chegar. Aí entra então o mistério dos 7 trovões, que é regozijo na tribulação, é saber que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que em você, irmão, há de ser revelada, daquele grande triunfo. Então é hora de valorizar tudo que nós estamos enfrentando. Burburins, incertezas, falatórios, pressões, opressões. Mantenha-se firme nisso. E que Deus sabe melhor. Foi o que disse o irmão Brana várias vezes a Billy Paul. Deus sabe melhor. O equilíbrio na tribulação, nos problemas, nas enfermidades, é quem traz a demonstração da confiança que nós temos em Deus. Então Deus possa, irmãos, nos ajudar, nos fazer ver o momento difícil que nós estamos enfrentando e sairmos de tudo isso com uma convicção que foi a mesma que Jó teve da realidade infalível do Deus vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, que eu peço, Senhor, foi exatamente o desejo e a exclamação de Jó. Que essas palavras pudessem ser esculpidas na rocha, com pena de ferro, Senhor, para nunca se apagarem de nossas mentes e corações. Mantém, Senhor, o teu povo equilibrado, seguro, certos de Deus, sem mover-se, Senhor, para a direita nem para a esquerda, mas firme, Senhor, esperando a tempestade passar. E depois que tudo passar, então saberemos o porquê daquilo ter sobrevindo
sobre nós. Aceita a nossa gratidão, Senhor, por esse dia e perdoa os nossos pecados, que nenhum deles, Senhor, seja visto pelo Senhor, mas que sejam todos barrados pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, que o nosso Deus possa conceder a cada um vitória sobre tudo e uma boa noite com Jesus. Amém. Vive no meu coração a doce esperança de ti.